Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá começar. Crianças, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante porque ele continua na linha ali em que nós estamos trabalhando, né, em relação à prevenção. Nós saímos de um assunto, falamos sobre as transformações, né, no corpo, e também falamos sobre a fase adulta, velhice, sistema genital, tanto masculino quanto feminino. Falamos de ciclo menstrual, falamos também de fecundação, gestação e parto, gêmeos, né? E aí, seguindo essa linha aí do corpo humano, nós vamos começar a trabalhar as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, né? E a gente vai conhecer um pouquinho delas agora. Então, crianças, as ISTs, que antigamente nós conhecíamos como DSTs. Hoje em dia ela tem uma nova grafia, ela tem, né, é uma nova forma de falar em relação às infecções sexualmente transmissíveis, tá ok? As ISTs. Bem, elas não escolhem aparência, elas não escolhem condição financeira, idade, classe, profissão ou sexo. Elas podem atingir tanto homens quanto mulheres, que têm o quê? O contato sexual desprotegido e sem um tipo de cuidado. Bem, algumas delas, meus queridos, podem não apresentar sintomas, que nós chamamos de que essas pessoas que não têm sintomas são assintomáticos, né? Pode ter. Tem outras que vão ter sintomas, tem outras que vão ser assintomáticas, tá? E essas que não apresentam sintomas, elas são até mais perigosas. Por quê? Porque a pessoa tem determinada bactéria ou vírus, né, uma determinada doença, mas ela não sabe que tem. Por quê? Porque você sabe que está doente quando tem o quê? Os sintomas. Quando você tem uma febre, uma dor, não é verdade? Quando você não tem sintoma nenhum, você não vai desconfiar que você tem uma determinada doença, né? E aí elas se tornam mais perigosas porque a pessoa nem sabe que está infectada e continua a vida normalmente, né? Fazendo aí mantendo relações sexuais com outras pessoas sem proteção alguma. Algumas são diagnosticadas e tem uma cura ali, né? Porém, existem outras que não tem, né? Então, tem outras que são mais graves, não tem cura, elas têm tratamento, um tratamento até longo, mas tem algumas que não tem cura, como é o caso da AIDS, ok? Então, dependendo da infecção, umas vão ser diagnosticadas, quando são diagnosticadas precocemente, elas podem sim ter a cura, tem essa cura, e tem outras que são mais graves e não tem, ok? Por isso que é importante que a gente conheça, né? Outras não tem cura. É importante que nós conheçamos o nosso corpo, né? Que nós conheçamos a nossa estrutura corpórea, os nossos, enfim, o nosso corpo, né? E o que está diferente no nosso corpo. Essa vergonha de esclarecer dúvidas, os preconceitos, são temas que vêm prejudicar, que vêm atrapalhar, né, que você conheça o seu corpo e que você também conheça quais são as infecções relatadas, né, no conceito científico. E você tem que conhecer, né? Então, quando você conhece o seu corpo, quando você percebe, por exemplo, uma secreção, né? Secreção saindo da vagina, do pênis, olha, aquilo não é normal. Quando você conhece o seu corpo, você sabe, né? E aí, de repente, uma secreção já é algo meio
né? Você já fica em alerta. Ou de repente uma secreção com cheiro diferente, feridas, né? Se você conhece o seu corpo, você sabe que ali naquela região anteriormente não tinha feridas e de repente tem, ou verrugas, né? São indícios, são sinais aí de que algo diferente está acontecendo. Mas para que você possa perceber que tem algo diferente acontecendo, você tem que, no mínimo, conhecer o seu corpo, né? O seu sistema genital, conhecer a sua pele, seu ciclo menstrual. Você tem que conhecer o seu corpo por completo, tá ok? Eu não estou falando apenas das infecções sexualmente transmissíveis, como falamos na aula passada do ciclo menstrual, né? Ela te dá os teus dias, né? Ele te fala justamente do período que você pode engravidar, do período que você não pode, o que é a menstruação, quais são os hormônios que trabalham. Então, quando você conhece tudo isso, fica muito mais fácil de adquirir outras informações, de assimilar outras informações, tá ok? Então, quando eu falo para você conhecer o seu corpo, não só voltando aqui para as infecções sexualmente transmissíveis, porque elas são muito importantes também, a gente tem que saber, né? Então, a gente tem que pegar o conhecimento para o todo, ok? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as principais ISTs, tá? Então, vamos falar da sífilis. Bem, gente, a sífilis, ela foi responsável por uma verdadeira epidemia na Europa no início da Era Moderna. Ela se alastrou, assim, para muita gente, para o mundo moderno, né? E foi considerada como uma praga ou um castigo. Então, muita gente morreu por conta da sífilis nesse período, né? Perdão. A infecção, ela só foi controlada com a descoberta da penicilina. Olha aí a penicilina, que é um antibiótico eficaz no tratamento do agente causador da sífilis, que é a bactéria Treponema pallidum. Bem, essa infecção ela é muito grave e ela pode ser transmitida pelo contato sexual e também ela pode ser transmitida durante a gestação de uma mãe contaminando o feto, né? De uma mãe contaminada para o feto, tá ok? Então, existem aí várias situações, né, em que a sífilis vai sendo disseminada. Bem, o primeiro sintoma da sífilis, ela é uma ferida indolor. O que é uma ferida indolor? Não tem dor, né? Mas ela é uma feridinha que tá ali, só não dói. Chamada de cancro duro. No pênis, ela pode estar no pênis, ou no ânus, ou na vulva, tá? Que pode, nesses 3 lugares, tá ok? Que pode desaparecer em algumas semanas. No entanto, a bactéria permanece no organismo e a doença pode voltar meses ou anos depois de uma forma mais grave, com manchas vermelhas pelo corpo, lesões na pele e mucosas, além de problemas neurológicos e cardiovasculares. Assim ocorre com muitas ISTs. O portador da sífilis pode passar muitos anos transmitindo a bactéria sem saber que realmente ele teve essa doença. Por quê? Porque no momento inicial é quando tem a presença ali daquela ferida que não dói, mas depois ela desaparece. E aí a pessoa automaticamente vai pensar que era só uma feridinha, já passou, né? E não é, gente. Existem exames que você pode detectar, diagnosticar, né? E o que falta mesmo pra gente, né, é essa informação. Apareceu algo diferente, procura logo um médico especialista, ok? E aí a pessoa, ela pode então estar infectada, e nem saber. E aí ela pode estar transmitindo essa bactéria, né, que vai causar essa doença, para muitas outras pessoas, porque os sintomas não são muito evidentes. Por isso, galera, que é muito importante, quando você já tem uma vida sexual ativa,
é que se use o preservativo, tá ok? Então, o preservativo, ele não tem que ser um enfeite na sua carteira. As meninas também podem usar preservativo. Inclusive, existem 2 tipos, né? O masculino e o feminino, né? E você pode estar andando sim com preservativo. É uma questão de você se preservar, né? Uma questão de você se cuidar, ok? Vamos lá então falando do condiloma acuminado, a outra doença. Ela é causada pelo papilomavírus humano, o HPV, que pode infectar pele e mucosas. A maioria das infecções ela é assintomática, tá ok? Mas quando ela aparece, nos casos que tem sintomas, pode aparecer verrugas. E o nome dessa verruga aí, cientificamente, é chamada de condiloma acuminado, ok? E aí, quando tem os sintomas, pode vir na forma de verrugas. Aonde? Lá nos órgãos genitais, tá? Normalmente, essas infecções regridem espontaneamente, mas alguns tipos de vírus podem podem ter lesões microscópicas. E essas lesões microscópicas, se não for tratado, né, se esse vírus não for realmente combatido, ele pode levar ao desenvolvimento do câncer do colo de útero e no câncer de pênis. Então, a gente tem que ficar, ter muita atenção, ok, crianças? Vamos lá. As maneiras mais eficientes de prevenir a infecção pelo HPV, né, são o uso de preservativos e de vacinação. Ou seja, notem que todas essas infecções que nós falamos até agora, elas estão em relação à sua prevenção, né? O uso do preservativo, ele está muito enfocado, né? Ele tem um enfoque maior, ele tem uma ênfase maior, porque é o que realmente dá uma segurança, né, em relação à prevenção dessas doenças. Mas no caso do HPV, né, há também uma outra válvula de escape aí que nós chamamos a vacinação, E aqui eu tenho um comunicado para vocês. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. 9 a 14 anos, meninas e meninos 11 a 14 anos em 2 doses. E para mulheres vivendo com HIV, que já é uma outra infecção, na faixa etária de 9 a 26 anos em 3 doses, tá ok? Essa vacina, ela é gratuita e é ofertada pelos postos de saúde do Brasil. Ou seja, meu querido, se você tem aí no seu bairro uma unidade básica de saúde, aqueles postos de saúde, faça uma visita, leve o seu cartão, né, de vacinação. Lá eles vão olhar, vão perguntar a sua idade e vão lhe informar a vacina, qual é o dia que você pode tomar, de repente até mesmo naquele dia já está disponível. Faça essa visita lá, vai ser importante. Você pode também estar sendo assistido por outros serviços dentro do seu posto de saúde. O posto de saúde é seu, é da sua comunidade, é da sua localidade. Aproveite, porque tem muitos programas, né, para adolescentes, para jovens, para as crianças, para os idosos. Basta a gente ir lá conhecer, tá bom? Como nós estamos nesse período de pandemia, né, não dá para ir sempre agora. Deixa as coisas realmente ficarem mais suavizadas, deixa a gente entrar realmente para o nosso novo normal, né, para que a gente possa conhecer mais sobre essas instalações. Mas se você ainda não se vacinou em relação ao HPV, faça essa visita lá. Use máscara sempre e respeite o distanciamento, ok?
Vamos lá, continuando. Blenorreia. Ela é também conhecida como gonorreia, né? Ela é causada por uma bactéria chamada de Neisseria gonorrhoeae, e a característica mais marcante dessa doença, gente, é corrimento com pus e ardência ao urinar. Então arde muito, a pessoa faz um esforço muito grande para ir lá fazer xixi, para urinar, ok? Vamos lá. Esses sintomas, eles aparecem bem mais no homem do que nas mulheres, tá? As mulheres, elas podem ficar assintomáticas. O que é isso? Não tem sintoma, mas isso não quer dizer que ela não tenha a bactéria. Tá lá, né? Nesse caso, tá lá só os sintomas que não aparecem. Além da infecção local, a bactéria ela pode se espalhar por outras partes do sistema genital e também do corpo, causando inflamações nas articulações e nos olhos. Se a gonorreia não for tratada a tempo, queridos, ela pode provocar a esterilidade. O que é isso, a esterilidade? É quando a pessoa não pode mais produzir filhos, né? Ela vai ser estéril, né? Ela não vai ter mais condições aí de estar tendo os seus descendentes, gerando filhos, né? Não tem como. A transmissão dessa doença também pode acontecer, vou trocar aqui, também pode acontecer de mãe para filho, durante a gestação ou no parto, tá ok? Então pode ser através do contato sexual, né? E também aí no caso da mãe que já está contaminada, não fez o tratamento, pode passar para o bebê através da gestação ou do parto. O tratamento é feito sob orientação médica com usos de antibióticos, ok? Com o uso de antibióticos. Mas para isso você tem que passar com o médico, ele vai te identificar a doença, vai diagnosticar a doença e vai passar o remédio correto, né? E vai ficar ali te observando, ok? Mas é muito importante que você faça essa visita ao médico, porque a gente sabe que a automedicação, ela não é interessante, não é legal, tá, gente? Ela atrapalha, ao invés dela nos ajudar, ela atrapalha. Por quê? Porque o médico, ele sabe qual é o remédio que realmente vai atuar naquele vírus, naquela bactéria, né, naquela doença, e ele também sabe a dosagem certa, a quantidade, né, do medicamento, a hora do medicamento, e tudo isso é muito importante para o sucesso, né, do seu tratamento. A herpes genital. A herpes genital ela é causada pelo vírus herpes simplex tipo 2, principalmente, porque tem outros tipos. Em alguns casos, a pessoa é portadora, mas não manifesta os sintomas, aí a gente chama de assintomática. Quando a doença se manifesta, ocorre as pequenas vesículas, né, agrupadas em formas de feridas na região genital. Então, quando ela se manifesta, é na forma de feridas lá na região genital. A infecção é de difícil tratamento e o surgimento dos sintomas, galera, também está relacionado ao estresse, né? Então, pessoas que estão aí com a vida muito conturbada, está com excesso de trabalho, não importa se o trabalho é fora de casa ou dentro de casa, se essa pessoa não tira um tempo para ler um livro, para escutar uma música, para fazer uma caminhada, ela se sente sobrecarregada, tá estressada, sim, ele está relacionado com esse aparecimento aí dos sintomas. Então a pessoa já tem o vírus, né, que não se manifesta e vai se manifestar justamente quando essa pessoa estiver mais estressada, né, o seu pico de ansiedade, né, de estresse lá em cima, vai desencadear então esses sintomas. E aí a gente pula para um outro assunto, né, que é
A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Ali ela está escrita em inglês, por isso que fica AIDS, para a gente seria SIDA, mas tem uma convenção, né, que acabou ficando em AIDS, né? E essa síndrome, essa doença, né, ela é causada pelo HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus, ele vai atacar o nosso sistema de defesa, os soldadinhos do corpo, o sistema imunitário, e vai deixar essa pessoa vulnerável. O que é vulnerável? Vai deixar essa pessoa à mercê de outras doenças, né? Vai propiciar que outras doenças infectem ou tomem parte desse corpo, né? Então, doenças como gripe, pneumonia, tuberculose, né, que são doenças oportunistas aí, né, podem estar fazendo um estrago, né, numa pessoa que está com uma imunidade muito baixa, ok? Quando a pessoa apresenta os sintomas decorrentes da infecção pelo HIV, ela tem AIDS. Por quê? Tem até um texto aqui que fala justamente sobre isso, né? Todo mundo que tem HIV já tem AIDS? Não, gente. Por quê? Bora dar uma lida aqui no texto, tá? Ter o vírus HIV presente no corpo não é a mesma coisa que ter AIDS. Há muitas pessoas que têm o vírus HIV e vivem muitos anos sem apresentar ou desenvolver a doença. Essas pessoas muitas vezes nem sabem, ou melhor, não sabem que têm o HIV e por isso podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou até mesmo de mãe para filho. Então já aconteceu de pessoas famosas que têm o vírus há muito tempo e que nunca desenvolveram a doença, nem o sintoma da doença. E essas pessoas, logo no início, né, quando realmente não sabiam, elas acabavam transmitindo essa doença para outras pessoas. Porque, como eu falei para vocês, se você não tem sintoma, fica difícil você imaginar que está, né, com determinado vírus ou determinada bactéria ou com determinada doença, ok? Vamos lá. A AIDS, né, ela não tem cura. Existem algumas pessoas aí que, por algumas situações bem específicas, né, que verificaram que o vírus não está mais no corpo, mas isso é algo que ainda está sendo estudado, né, e elas são, assim, algo muito específico, muito, né, então, para a nossa realidade, para a realidade do mundo inteiro, ainda não tem cura, estão procurando ainda a cura dessa doença, né? E estava apertando errado. Existem diversos medicamentos que prolongam a vida dos pacientes, ou seja, não tem cura, mas ela tem tratamento. E esses medicamentos, eles não vão curar, mas vão prolongar a vida dos pacientes, produzindo aí uma qualidade de vida, né, para esses clientes. O tratamento, ele é gratuito, queridos, ele é gratuito e ele é fornecido pelo nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Temos que lutar pelo nosso SUS, tá ok? Por quê? Porque ele é a base, né, dos programas de saúde que nós temos no Brasil, ok? Inclusive os tratamentos, nesse caso os medicamentos para a AIDS, né? Então, para quem foi diagnosticado com a doença, né, e essa pessoa passa a ser acompanhada, né, diretamente ali pelos profissionais de saúde que trabalham aqui na rede do SUS. Em Bragança e em outros municípios existem os centros de testagem de aconselhamento, né, os CTAs,
que são responsáveis por acompanhar pacientes não só da AIDS ou com HIV, né, e com HIV, mas também de outras infecções, tá? Então, eles fazem um trabalho belíssimo, lindo. Então, a pessoa é acompanhada por psicólogo, por assistente social, por médico, enfermeiro, nutricionista, né? Então, tem todo um aparato para que essa pessoa se sinta acolhida e tenha um tratamento digno, ok? Bem, é interessante nós falarmos que no Brasil, de 1980 até 2017, foram identificados no Brasil 882.810 casos, tá, de AIDS no Brasil. E é interessante falar, deixa eu só, aqui. É interessante falar que a infecção pelo HIV, ela acontece em etapas, né? Ela acontece, mas compreende vários estágios. Então, o primeiro estágio, o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para que o nosso corpo produza anticorpos. Então, os primeiros sintomas, eles são muito parecidos com de uma gripe. Vai ter febre, vai ter mal-estar, reações normais do corpo em presença do vírus. Então, vai se confundir muito aí com os sintomas de uma gripe. Por isso, na maioria dos casos, os sintomas eles acabam passando despercebidos. Durante esse período, né, existe uma grande quantidade de HIV sendo produzida no corpo, tá? E nesse momento a capacidade de transmitir ela é muito grande. No segundo momento, compreende a fase de interação entre o sistema imunitário e o vírus, que vão sofrendo constantes variações. Esse período ele pode durar muitos anos e não ter sintomas característicos. Nessa fase, o vírus se encontra geralmente em menor concentração, mas mesmo assim o paciente continua transmitindo o vírus, ok? Bem, no terceiro momento, os sintomas são mais comuns: febre, diarreia, suores noturno, emagrecimento. A baixa imunidade permite o aparecimento de doenças que nós chamamos de oportunistas. Elas se aproveitam da fraqueza do organismo. E aí, é nessa fase que se caracteriza a AIDS. Nessa fase, a pessoa pode apresentar doenças como hepatites virais, tuberculose, pneumonia, que podem causar a morte, né? Essa pessoa pode vir a óbito. Então, só para a gente não esquecer, algumas situações em que a gente, né, pode estar transmitindo ou pode estar se contaminando, né? Então, assim pega. A história é essa. Como é que assim pega? Sexo oral, sexo anal, esses dois tipos, né, são duas práticas que sem camisinha ou sem a camisinha, realmente qualquer prática sexual sem a camisinha, a pessoa se torna mais vulnerável, né, a estar se contaminando. Então, nesses dois casos aí, a gente está falando que pega sem o uso da camisinha, um sexo desprotegido. O uso de seringas por mais de uma pessoa, o compartilhamento de seringas, né, seja por pessoas que estejam utilizando substâncias alucinógenas, enfim, não pode, tá? As seringas, né? Ou até mesmo em outras situações compartilhando seringas. De mãe infectada para o seu filho, né? Ali durante a gestação, durante o parto, o leite materno durante, né, a amamentação, e instrumentos que furam ou cortam que não estejam esterilizados. Pode ter cortado alguém, pode ter furado alguém, né, onde o vírus ficou ali na ponta, né, aonde fura, aonde corta, e cortar uma outra pessoa e está fazendo então essa transmissão.
E como não pega? Assim não pega, né? Suor, saliva, lágrima, o uso de copos, talheres, pratos de outras pessoas, beijo na boca e no rosto, doação de sangue, mas essa doação de sangue com todos os parâmetros, né, perfeitos, picada de inseto, sabonete, toalha, banheiro, piscina, nada disso vai fazer com que haja essa transmissão. Então nós temos, para que nós realmente possamos estar informados, nós temos que saber como nós podemos nos prevenir as pessoas também, e não afastar as pessoas, né? Porque, olha, tocar na mão de alguém, né? Dar um abraço em alguém, usar o mesmo copo, enfim, são coisas, se bem que usar copo, a gente não compartilha copo direito, né? Já não faz isso há muito tempo, depois da pandemia é que realmente já não faz mais, né? Então, alguns objetos a gente pode estar compartilhando sim, e não vai ser transmitido doença nenhuma, tá ok? Em relação a AIDS, né? O que pega e o que não pega, tá? Assim pega e assim não pega. Crianças, tem um texto em Conexões, na página 29, que eu quero que vocês leiam para a gente estar debatendo na próxima aula. Fiquem com Deus, muito obrigada. Deixa eu ver, tem exercício, ó. Atividade do livro da página 30, 32 e 33. Na próxima aula a gente já corrige. Façam pra gente corrigir junto. Queridos, muito obrigada por tudo. Beijos. Tchau.